Vamos usar os conceitos básicos que vimos na aula passada para entender o comportamento do motor de indução trifásico. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o rotor, gaiola, esquilo e bobinado, falar da tensão induzida no rotor e definir o circuito equivalente. Eu volto aos aspectos construtivos para relembrar como é que é a nossa máquina de indução. Relembro que tem os enrolamentos no estator, fase A, B e C, que são responsáveis por produzir aquele campo magnético girante que vimos na aula passada, um pequeno entreferro e um rotor extremamente simples. Vou fazer um zoom nesse rotor. Ele é feito por material ferromagnético e ranhuras que a gente coloca barras de alumínio. O interessante de notar é que essas barras de alumínio são curto-circuitadas. Tensões geradas ou induzidas aqui no meu rotor vão produzir a circulação de corrente, tendo em vista que esses barramentos são todos curto-circuitados. Tem também, se eu tirar o material ferromagnético do meu rotor, o que a gente observa é um conjunto de barras de alumínio, né, distribuído ao longo de todo o rotor. A gente pode imaginar que uma barra dessa, um barramento desse aqui, pode ser o que representa a fase A do meu rotor, um outro a fase B e outro a fase C, assim por diante. Eu posso ver a mesma coisa através dos rotores que a gente chama de bobinado. Aqui você vê a bobina, uma bobina de cobre normal, e essa bobina, a da fase A está ligada ao primeiro anel, a fase B ligada ao segundo, a fase C. Portanto, eu tenho definidas as fases e esses anéis são ligados através de escovas ao estator. Então, no caso dos motores de indução com rotor bobinado, eu tenho acesso ao que acontece no rotor. No caso dos motores gaiola de esquilo, eu não tenho acesso, e nós vamos ver que, em geral, a gente não precisa ter acesso, e esses motores de gaiola de esquilo, pela sua robustez, são os mais usados. Vamos lá, então, vamos tentar entender como é que é a tensão induzida no rotor. A gente viu que em todo circuito trifásico, você analisa a fase A, que as outras são óbvias. Então, eu vou analisar e vou tentar calcular a tensão induzida na fase A do rotor. Lembrando o que era a nossa força magnetomotriz de enrolamentos distribuídos e o campo magnético girante. É esse campo magnético girante que vai produzir essa tensão induzida no rotor da minha máquina. Vamos lá, então, lembrar. A onda de força magnetomotriz é uma onda senoidal. A gente lembra que o entreferro é constante, portanto, essa onda também pode ser chamada de onda de fluxo. Essa onda, da fase A, na fase B e na fase C, elas produzem forças, né, força magnetomotriz pulsante no eixo da fase A, pulsante no eixo da fase B, pulsante no eixo da fase C, e a composição dessas três ondas pulsantes, uma em cada eixo, vai produzir uma onda trafegante, aonde, quando o tempo passa, o módulo permanece constante e ela gira em torno do meu entreferro. E é isso que acontece quando a gente faz. Se eu imagino uma bobina, a bobina da fase A do meu rotor, né? Vou supor inicialmente que o meu rotor está parado e eu alimento o meu estator com um conjunto de correntes trifásicas. O que acontece é que, bom, digamos, em T igual a zero, aparece uma força magnetomotriz nessa direção, portanto, um fluxo nessa direção. À medida que o tempo passa, essa força magnetomotriz, esse fluxo, vai se deslocando ao longo do entreferro e fazendo com que, visto dos terminais dessa bobina, o que acontece é um fluxo variando nos terminais dessa bobina, como se fosse um transformador. Se eu fosse no outro limite, supondo que o meu rotor, em vez de estar parado, ele está rodando, eu vou chamar de ms a velocidade síncrona, ou seja, a velocidade de rotação do campo magnético girante. Se o meu rotor estiver rodando a essa velocidade síncrona, o que acontece é que os dois vão rodando em sincronismo, ou seja, não há variação nenhuma de fluxo nessa bobina. Se não há variação de fluxo, não há tensão induzida. Se não há tensão induzida, não haverá corrente. Portanto, o nosso motor de indução não funciona na velocidade síncrona. Ele funciona com velocidades menores que a síncrona e maiores do que zero. Então, vamos resumir. Quando n igual a zero,
O meu motor é como se fosse um transformador, tudo que acontece no rotor acontece na frequência da rede. Quando eu estou rodando na velocidade síncrona, não tem tensão induzida, não tem corrente, o motor não funciona, por esse motivo que a gente chama ele de motor assíncrono, mas o que eu quero é calcular para um N qualquer, entre esses dois limites, né, de 0 a NS. É isso que nós vamos tentar fazer. Qual é a tensão induzida se o rotor estiver rodando a uma velocidade N qualquer? A gente viu na aula passada que a tensão é dada pela variação do fluxo concatenado no tempo. Esse fluxo a gente viu que é senoidal, portanto a tensão induzida é uma onda senoidal, e o mais importante, como foi visto, é que ela é função da frequência e do fluxo. Eu quero tentar entender qual é essa frequência. Em geral, nas máquinas, como os enrolamentos estão distribuídos, aparece um coeficiente, o coeficiente de distribuição dos enrolamentos, que ajusta o valor da tensão induzida para o valor real. Mas o meu maior interesse agora é saber qual é a frequência dessa tensão induzida no meu rotor para uma velocidade n qualquer do meu rotor. Bom, antes disso, vale a pena que a gente faça uma relação entre a velocidade e o número de polos Pzinho da máquina. A gente, em geral, nas máquinas de indução, a gente trabalha com rotações por minuto. Se eu pego a rotação por minuto e divido por 60, vai me dar rotações por segundo, multiplico por 2π, vai me dar minha velocidade em radianos por segundo. Esta aqui é a frequência da rede, portanto, essa aqui é igual a 2πf. A gente consegue ver, então, que a velocidade de rotação em rotações por minuto para o meu sistema ligado na rede, corta esse 2π com esse 2π, dá 60 vezes 60, a velocidade é uma velocidade de 3.600 rotações por segundo. Isso, como a gente viu, para uma máquina de dois polos, uma máquina que a fase A tem o polo positivo e o polo negativo. Acontece que as máquinas, em geral, elas têm maior número de polos. Por exemplo, uma máquina de 4 polos. Quando o fluxo, quando a corrente passa do seu valor máximo, um ciclo inteiro, em vez de ela dar uma volta inteira no meu entreferro, ela dá só meia volta. Isso faz com que minha relação entre a velocidade síncrona e a frequência é dado por 120 dividido pelo número de polos. Uma máquina, portanto, de 4 polos terá uma velocidade de rotação do campo magnético girante igual a 1.800 rotações por minuto. Feito esse comentário, vamos tentar voltar a determinar a frequência da tensão induzida no rotor. O mais importante é a gente entender que, se o campo está rodando a NS e o rotor está rodando a N, o que acontece? A variação do fluxo no meu rotor, na bobina do meu rotor, vai se dar nessa diferença, nessa velocidade NS menos N. NS menos N a gente chama de velocidade de escorregamento. E a gente define o escorregamento com esta velocidade em relação à velocidade síncrona. Vamos tentar entender, então, o que acontece, já que, se, como a gente viu, a velocidade de rotação está relacionada com a frequência, a velocidade SNS é igual a N2, que a gente chama de velocidade de escorregamento, a frequência F2, pelo mesmo motivo, vai ser o que a gente chama de frequência de escorregamento. Então, o que acontece no rotor acontece nessa frequência que a gente chama de frequência de escorregamento. Então, se a minha máquina roda a 60 Hz e o escorregamento for de 1%, o que acontece no rotor vai ser 0,6 Hz. Então, essa tensão induzida, que é função da frequência de escorregamento, vai ser igual a alguma coisa do tipo SE2, aonde E2 é a tensão induzida se a frequência fosse a frequência da rede. Essa equação aqui é importante guardar, que a gente vai usar ela um pouquinho mais adiante. Vamos ver agora se o que está acontecendo no rotor é a indução nas 3 fases do meu rotor de uma tensão trifásica com a frequência de escorregamento, a frequência F2, essas 3 fases paradas, um conjunto trifásico de correntes, produzem um campo magnético girante. Portanto, mesmo com o rotor parado,
Se passar essas correntes trifásicas equilibradas, ela vai produzir um campo magnético girante. O rotor produz um campo magnético girante. Ele produz um campo magnético girante na velocidade n2, ou seja, na frequência da tensão ou da corrente induzida. O que é interessante é que, superposto a esse n2 do campo magnético girante do rotor, eu tenho a velocidade que o rotor está rodando, que é a velocidade n. Portanto, visto do estator, o campo magnético girante produzido pelo rotor vai girar a uma velocidade n2 mais n. E olha só que interessante, n2 mais n, substituindo o valor de n, 1 menos s menos n, substituindo o valor de n2, a gente tem que, seja qual for a velocidade de rotação n do rotor, o campo magnético girante produzido do rotor vai rodar na velocidade síncrona. Então, o que a gente tem no entreferro da minha máquina? Eu tenho as bobinas do estator produzindo um campo magnético girante na velocidade ns, as bobinas do rotor fazendo rigorosamente a mesma coisa, portanto, eu tenho um fluxo resultante, né? As bobinas do estator enxergam esse fluxo resultante variando na velocidade síncrona e o comportamento do estator é rigorosamente igual ao que acontece em um transformador. Portanto, o circuito equivalente tem que ser um circuito equivalente muito parecido. E é exatamente o que ele é. Então, se eu for desenhar o circuito equivalente de um motor de indução trifásico, do estator de um motor de indução trifásico, eu tenho que a tensão aplicada vai ser diferente da tensão, da força contra-eletromotriz produzido pelo fluxo concatenado com a minha bobina da fase A, pela queda de tensão na resistência, na reatância de dispersão, e para fazer a magnetização desse meu circuito, eu ponho o meu circuito paralelo com uma resistência de peso no núcleo e uma reatância de magnetização. Da mesma forma que a gente fez no transformador, todas essas variáveis são idênticas ao do transformador, mais adiante a gente vai ver detalhes de cada uma delas. O rotor é um pouquinho equivalente, é um pouquinho diferente. Olha só, evidentemente eu tenho uma tensão induzida na frequência F2, eu tenho que os barramentos do rotor são curto-circuitados, portanto, a tensão de saída é igual a zero, e eu tenho uma corrente que vai ser dada, vai se opor a essa tensão induzida, a resistência e a reatância de dispersão, evidentemente, na frequência de escorregamento. A equação que rege I2 é fácil de a gente calcular, porque I é V sobre Z. Então, I é V sobre Z. Em geral, a gente não usa essa expressão. A gente divide em cima e embaixo por S, e olha só o que aparece. A minha reatância passa a estar na frequência da rede. Aquela tensão, agora, ela está refletida à mesma frequência do estator. A gente viu que E2 é a minha tensão se F fosse igual a 60 Hz, e aparece uma resistência variável, uma resistência R2 sobre S, que representa a carga do meu motor de indução, como a gente vai ver. Então, esse meu novo sistema pode ser representado então por E2, I2, a reatância de dispersão e essa resistência variável que representa a carga. E note que E2 já está na frequência de 60 Hz e ela é proporcional à variação do fluxo concatenado na bobina do rotor, que, se eu fizer uma troca de variáveis, passa a ficar igual a E1. Se eu refletir tudo para o primário, a gente observa que o meu circuito equivalente vai ser E2 igual a E1, eu tenho essa corrente que seria uma corrente de carga, na minha resistência de carga variável, e a parte primária do meu transformador, ou do meu motor de indução, idêntica ao que a gente viu no transformador. E é esse circuito equivalente que nós vamos analisar nas próximas aulas. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado e até a próxima.